Esse período você passou um período no IHOP, né? O que fez na sua vida de oração? O que você aprendeu lá? Porque International House of Prayer, né? Entendeu? A casa de oração, né? Como é que foi? Foi demais. Porque acho que foi o ano que eu mais orei da minha vida, porque minha rotina foi montada para isso. Eu estava num ambiente onde, como aluno da casa de oração, era esperado que eu orasse uma certa quantidade de horas por semana. Né? O mínimo lá, então era 20 horas, eu acho. Então, peraí. Então você tinha um horário. Estágio, cumprir 20 horas de oração. Isso. Na verdade, quando eu cheguei, era 20. Quando eu cheguei, no semestre que eu cheguei, eles baixaram para 16 horas. Obrigatórias, assim. Porque eles queriam dar um espaço para, não, você ora mais do que precisa, sabe? Não é... Mas assim, não era um negócio que a galera contando, tal. Era assim, cara, você gastou esse tempo em oração? Sim, eu gastei, eu não gastei. E obviamente tinha dia que você aparece lá, assim, morto de cansaço, pensando, não, eu tenho que cumprir o horário. Mas eu acho que é isso que faz... Você que faz seu tempo na casa de oração, né? Se você está cumprindo o horário ou se você está realmente buscando o Senhor. Sim. Mas, cara, foi um ano extraordinário, mano. Porque eu levantava 4h30 da manhã e eu ia para a sala de oração. Antes do sol nascer. Eu ficava lá até umas 10 horas. Aí eu ia para a aula. E eu morava, assim, tem um apartamento lá, que é o Hornhut, do próprio IHOP, do lado, assim, atravessando a rua da casa de oração. E eu estava morando lá. Então, eu estava direto, quando estava em casa, às vezes voltava para trabalhar à tarde, né, trabalhando de casa, eu ia lá trabalhar na sala de oração. Então, cara, com certeza, a maior parte do tempo que eu gastei lá em Kansas foi na sala de oração. E, cara, foi demais. Antes de ir para o IHOP, eu tinha aquela ideia. Não, lá eu vou ver anjo o tempo inteiro, tá ligado? Vai ser um negócio... Eu quero ver. Mas, cara, foi engraçado que minha experiência de orar lá foi muito parecido com a de orar no quarto. É de pagar o preço, de vencer, sabe, o sono, vencer a fome, vencer a distração e orar. Mas é diferente, porque é meio que a sessão de trabalhar no escritório. Tipo, a atmosfera propícia para isso. Né? A galera tá orando, a reunião tá indo separar, tem uma atmosfera especial. Mas, cara, foi um ano extraordinário. E eu tento não perder esse IHOP dentro de mim, né? De manter isso e tal. Mas, cara, foi muito legal. Eu lembro um testemunho do Mike Bickle, que mexeu muito comigo, que ele contando quando eles começaram, né, esse movimento de sala de oração, e ele foi para um turno que era, se eu não me engano, era numa sala da igreja deles lá, né? E ele falou assim, cara, que estava sendo extremamente chato, né? Era pouca gente, aí a gente orava e tal, e tinha um momento de adoração, a intercessão, assim, mas um turno comum e chato. E aí ele foi para mais um horário lá, era à noite. Aí ele conta que ele abriu a porta, né? Não, quando ele estacionou, ele ouviu um barulho altíssimo, assim, tipo, explodindo as caixas de som. Ele falou, meu Deus, cara, eu acho que o técnico de som lá dentro aconteceu alguma coisa e tal. Ele entrou desesperado, porque tinha vizinhos, tinha as coisas, né? E aquele barulho, tipo, altíssimo, assim, né? Muito alto, de instrumentos, de tudo. E aí ele entrou, tal, ele foi falar com o técnico de som e estava normal. Entendeu? E aí ele falou, não, mas você aumentou? Você abaixou? Tal? Não fizemos nada, estamos aqui orando, baixinho, normal, tal, né? Na altura normal. E aí ele foi e ficou sem entender, e aí Deus falou com ele, falou assim, cara, eu só deixei você entender o que acontece no céu quando vocês estão num turno normal. Num turno chato, de 4 pessoas, de 5 pessoas, entendeu? E no céu é uma outra parada que está acontecendo. Eu vou te falar, pensa num cara que ora. Eu chegava lá, né, 4h30, 5 horas, dava umas 6 horas da manhã, o Mike chegava. Aí eu saía às 10, eu ia para aula, eu ia para academia, e às vezes eu voltava para trabalhar lá na sala de oração, ele ainda estava lá. Todo dia? De tarde, todo dia aparece lá. Aí a gente viu os dias que ele ia estar pregando, tava lá, tipo, cara, chuva ou sol. 6 horas da manhã o Mike estava lá, orando até de tarde, assim, às vezes eu voltava, cara, 6 horas da tarde, ele estava lá. Então, assim, quando o Mike fala sobre oração, assim, eu sento aqui, ó, eu baixo a cabeça e ouço. Porque a parada é essa, né? É alguém que encarnou, né? A gente está falando do seu sogro, a gente fala do seu pai, a gente fala um cara como Mike. É alguém que encarnou, não é uma pregação. Né? É uma testemunha. É como João Batista, né? Ele não ele é a voz que clama no deserto. Ele virou um versículo, né? Ele pegou um Isaías 40 e ele virou um versículo. É interessante que é isso que Jesus chamou a gente para fazer. Ele diz que nós seríamos suas testemunhas.
Ele não disse que nós daríamos o seu testemunho, nós seríamos. Então a nossa preocupação tem que ser essa de encarnar. Né? Cara, e você vê que é a ideia, né? É realmente a ideia, quase que um dos temas centrais, assim, da maneira como você se expõe a Jesus, é essa, é ser a testemunha. A gente vê Colossenses 3:23, de fazer tudo o que você faz como para o Senhor e não para os homens. Cara, como é que eu trabalho, tipo, numa fábrica, como para o Senhor e não para os homens? Isso não é só de fazer as coisas com excelência, mas eu faço as coisas com uma abertura para o céu ali. Então, se é para exercer amor, eu exerço amor. O que eu posso, né? Eu tenho que ser o versículo, como você falou. Muito bom. E é demais. A gente vê até o que Jesus chamou do mandamento mais importante. Ele fala de Deuteronômio 6, né, do versículo 4 em diante. Ouça, ó Israel, na tradição judaica, era uma oração que eles faziam de dia e de tarde. Até porque o mandamento ali de Deuteronômio 6, do versículo 4, né, era esse de amar o Senhor de todo o coração, alma e força, e aí vem, o mandamento termina ali e vem com um outro mandamento de sempre ensinar sobre isso, né? Fala, ensine os seus filhos quando eles acordarem, quando eles forem dormir, testa. Então, né, ame ao Senhor e fale sobre amar o Senhor o tempo inteiro, né? E eu acho muito interessante que ele diz: ame o Senhor com todo o seu muito, né? O que a gente traduz como força é um advérbio de intensidade. É mesmo? Que só aqui foi usado sozinho. Um dia eu estava fazendo um exercício de hermenêutica nessa passagem. Aí eu vi lá meode, era uma palavra que eu conhecia por causa de uma outra pregação, uma vez que eu fui olhar, né? Porque é um advérbio de intensidade. Então, Gênesis 1:31 fala que Deus viu o que ele fez e que era meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode zangado. Quando Jacó prospera na terra do seu sogro, ele fica meode rico. Então, é um advérbio de intensidade. E, cara, quando eu vi ele sozinho... Então, significa muito. Muito. É o Senhor com todo o seu muito. É como se fosse no português, é o Senhor com todo o seu muito, underline. Tipo, muito o quê? Muito tudo. Tudo se aplica ao muito. Né? Eu, na hora, fui procurar algum estudo, achei um do The Bible Project, né, que é demais. Ele falou sobre essa palavra. Ele falou, provavelmente, ele falou justamente sobre isso, o motivo pelo qual foi deixado em aberto. Né, a ideia aqui do hebraico, assim, o jeito que está montado, é como se fosse isso, né, com todo o seu muito reticências. Tipo, tudo que você faz, você coloca o muito. E aí, quando eu vi isso, eu fui procurar, cara. E eu li toda vez que a palavra aparece. Nunca foi usado sozinho, só aqui. Né? E, cara, meio que Jesus chamou isso do maior mandamento, né? Você amar o Senhor de todo o coração, alma e força, com essa intensidade, essa muitice. Né? E se eu vivo dessa maneira, essa muitice é muito bom. Eu não tenho como não virar a encarnação. Né? Porque a testemunha é o que eu sou. Não só o que eu faço, o que eu digo. Tem que ser o que eu sou. Carregar essa mensagem, encarnar uma mensagem, né? E a pergunta que fica quando alguém ouve isso, né? Tipo, cara, o Mike, por exemplo, chegou às 6 da manhã, chegou às 6 da tarde, ele estava lá, ou você mesmo foi 4:30 da manhã, fiquei até 10 da manhã. O que ora? Como é que ora tanto tempo? Cara, como é que os caras fazem para orar tanta coisa? Tudo que você consegue pensar. Aí depois de 10 minutos você tem que resolver com o Senhor. Não, mas era muito tipo para mim, né? O que entrava oração em línguas. Porque a gente não sabe como orar, mas o Espírito sabe. E ele nos instrui a orar como convém. É o que a palavra nos ensina. Então, cara, oração em línguas. O que eles ensinam no iHop que você aprendeu em relação à oração e até em relação ao conteúdo da oração? Tipo assim, cara, muita coisa, né? Eu fiz ali 1 ano de conteúdo, então a gente aprendeu muito sobre, né, a adoração na oração, a intercessão na oração. E a gente falou muito sobre a oração, modelo de Jesus, que ele ensina. Né? Ele começa a oração conectando com um lugar, com uma pessoa. Né? Ele fala do Pai que está nos céus. E aí, nesse aí, a gente abre um parênteses. Né? Se você tem tempo para orar, eu normalmente ajusto isso ao tempo que eu tenho. De entrar no momento de adoração, de começar falando com o Pai que está no céu. Né? E santificado, né, o seu nome, né? Santo é o seu nome, já de entrar nesse momento de adoração, seja feita a sua vontade, daí de começar a orar, né, para caminhar nos planos de Deus, né, da revelação dos planos de Deus. Só que isso, né, se você tem tempo, faz isso com bastante tempo. Então eu tinha lá, normalmente na manhã, eu separava 1 hora onde eu ia estar orando por intercessão, por exemplo. Eu orava pela minha família, meus amigos, pessoas que... E aí eu fiz uma lista grande. Tinha lista? Fazia uma lista escrita e orando. E várias vezes orando, vinha algo no coração. Ora também. Quando não sabia mais o que orar, tipo, cara, beleza, eu orei 20 minutos por todo mundo na minha lista, mas eu ainda queria interceder mais, línguas. E aí, de repente, no meio das línguas, cara, orar por tal pessoa. Ora. Continua orando por tal pessoa. Ora. Aí mandar mensagem assim, mano, senti de orar por você hoje, tô orando por você. Aí a pessoa, você não faz ideia do que aconteceu hoje. Então, cara, direto, né? Se o Espírito nos instrui, a gente tem essa ferramenta à disposição. Incrível. Então, várias vezes, orando assim, né? Nossa, orei muito pela próxima temporada, né? Que eu já estava pensando ali pedir a Priscila em casamento e tal. E foi tudo nesse ambiente de oração, assim, que eu encontrei o direcionamento, né, do que fazer, a segurança de poder fazer, sabendo que Jesus estava comigo e tal. Mas foi sensacional. Uma coisa massa que aconteceu lá, eu tive uma aula de intercessão.
E esse cara, o nosso professor, foi Corey Russell na época. Ele falou, eu acredito de coração que não existe uma pessoa do mundo, se você orar para ela ter um encontro com Jesus, que ela não vai ter um encontro com Jesus. Ele falou, salvação é uma decisão. Eu não posso forçar ninguém, né? Mas eu posso orar que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. E eu falei, cara, realmente nunca pensei nisso. Ele falou, não existe uma pessoa que você orar, ela não vai ter. Eu falei, cara, aí ele desafiou. Né? Pensa em alguém aí da sua família, algum amigo que não é cristão, e durante essa aula, todos os dias, você vai ter um despertador para orar por ela. Eu passei, né, a gente teve aula durante o semestre, eu passei o semestre orando por um cara que eu estudei. Que eu pensei, esse cara, ele é meio cético. Para ele converter, ter um encontro com Jesus, tem que ser milagre mesmo. Eu vou saber que foi. Mano, passei o semestre orando por ele. Aí, juntamente, eu tive uma outra aula, que eram as excelências de Cristo. No final, o professor... Que é com o Alan Rush? Foi com o Alan Rush. Então, que ano que eu peguei lá, né? Que ano, hein? Aí, no final, o Alan falou, eu vou dar uma prova para vocês, mas eu não tô nem aí se você colar nessa prova, se vocês fizerem a prova junto. Ele falou, pega um A aí, né? Eu tiro uma nota máxima, você ajuda aí. Ele falou, mas a prova que eu quero te dar de verdade, não posso fazer isso no papel, mas de verdade, assim, no sistema de honra, a prova que eu tenho para você é essa: ganhe alguém para Jesus. Só, converse sobre o que você aprendeu, apresente uma né, Cristo para alguém. Aí eu falei, bom, tô orando pelo cara faz 6 meses. Aí eu fui mandar mensagem para ele, né, que eu tava lá, ele no Brasil, em Curitiba. Aí eu apresentei o texto 1, aí o texto 2 para a resposta dele, o texto 3 e o texto 4 metade, pensando daí, eu vou ajustando diante pensando vai ser uma briga. Aí a primeiro foi uma coisa super simples assim, falou, mano, Jesus é o verbo, é Deus que se encarnou para morrer pelos nossos pecados, ele nasceu de uma virgem, aquela loucura assim, né, para que você pudesse ser salvo. E porque eu amo você, eu quero te ver no céu, eu queria muito que você aceitasse Jesus. Aí já fui lá copiar o texto 2, né, para deixar no gatilho. Aí ele falou, sim, eu quero. Aí eu peguei áudio, né? Falei, não, mano, acho que você não entendeu. Isso, ele. Não, sim, eu quero aceitar Jesus. Aí eu, cara, não, acho que ele tá querendo se livrar de mim, não é possível que ele aceitou tão fácil assim. Aí eu, mano, mas você tá entendendo? Ele, não, sim, entendo, o que você falou faz sentido, gritou no meu coração, eu quero aceitar Jesus. Aí ele orou, aceitou Jesus. Né? E eu no outro dia ainda acordei pensando, mano, eu acho que ele não... Eu ainda duvidando, assim, se pá que ele queria se livrar de mim e tal. Aí deu só pra, né, esfregar na minha cara. Ele mandou uma mensagem falando, mano, faz 11 anos que eu tenho insônia. Nesse tempo eu nunca dormi uma noite de paz. Ele falou, dormi que nem um bebê essa noite. Ele falou, e isso me traz mais certeza da minha decisão, que Jesus é meu Senhor. Meu Deus, mano. Aí eu mano, imagina, o cara aceitar Jesus e acabar uma insônia de 11 anos, mano. Aí, cara, foi um negócio assim que mexeu comigo. Então, hoje sempre que eu vejo um amigo meio estabanadinho na fé, ou alguém assim que está afastado, eu coloco lá na lista assim de orar por isso, porque, cara, né, a oração é tão poderosa e a gente dorme em cima dessa ferramenta assim dia e noite. Então foi uma experiência muito incrível que eu tive lá na IHOP, cara, muito incrível. E fortaleceu muito o que eu já fui aprendendo durante a vida com meu pai, né, sobre oração em línguas, meu pai, né, direto, até hoje ele me lembra assim. Às vezes ele me vê, a gente, filho, oração em línguas. A gente não esquece, né, continua fazendo isso. Então, cara, pegou muito forte. Foi um tempo sensacional. Eu não consigo imaginar minha vida sem ter ido para lá. Foi desse nível, assim, tipo, realmente o que eu encontrei, o que eu experimentei lá nessa parte de oração, assim, baseou muito de tudo que eu vivo hoje.